O que é uma seleção? O que é uma seleção de emprego? O que é recrutamento? Muitas vezes o candidato ele fica perdido ou ele fica patinando, certo? Para conseguir um emprego, para realizar suas primeiras candidaturas, para enviar o seu currículo. Sabe por quê? Porque ele não tem de maneira organizada esses conceitos. Então fica com a gente aqui, certo? Que sem dúvida nenhuma, de maneira muito objetiva e direto ao ponto, vamos resolver essas dúvidas. Bacana? Vamos lá? Bem, professor Jardiel, o que é uma seleção? Presta atenção no que eu vou dizer. Seleção é a escolha do melhor candidato para a vaga. Ponto. Isso é seleção. A escolha do melhor candidato para a vaga naquele momento. Porque a pessoa que você é hoje não é a pessoa que você será amanhã, nem é a pessoa que você foi ontem. Então a seleção será compreendida aqui na minha fala com vocês como a escolha do melhor candidato para a vaga neste momento. Professor, e o que é observado no processo seletivo? Bem, antes de falar sobre seleção, eu preciso deixar duas coisas claras aqui. O que é recrutamento, o que é seleção e o que é seleção por competência, certo? Então são questões muito importantes. Primeiro, o que é recrutamento? Recrutamento é quando a empresa X, certo? Deseja lançar uma vaga de trabalho, ou seja, abrir uma vaga de trabalho. Imagine que a gente está falando aqui de uma vaga para assistente administrativo. Uma empresa, a empresa XYZ, tem uma vaga de assistente administrativo, uma posição a ser preenchida. Então, o que é que ela faz? Muito tranquilo, ela procura a área de recursos humanos e diz: eu preciso de um assistente administrativo para trabalhar. A área de recursos humanos inicia o processo de recrutamento. E o processo de recrutamento inicia-se na construção da vaga. A área de recursos humanos vai lá e vai simplesmente desenhar a vaga. O que a gente chama de perfil psicográfico da vaga. Ou seja, a pessoa que vai trabalhar como assistente administrativo, de que ela precisa? Ela precisa ter um ensino médio completo, ela precisa ter um curso de informática, ela precisa ser uma pessoa que se comunica bem, ela precisa ser uma pessoa que gosta de trabalhar com o público, porque o nosso assistente administrativo, ele trabalha também diante dos clientes, certo? Então tem que ser uma pessoa que tenha esse jogo de cintura. Na hora que se desenha essa vaga, certo? A gente diz que essa foi a etapa 0 ou a etapa 1 do recrutamento, a construção da vaga. A partir daí, se pega essa vaga, certo? E se manda para as empresas que fazem recrutamento, se manda para as páginas que divulgam a oportunidade, se cadastram em sites ou mandam para plataformas especializadas. A partir daí, a vaga está disponível. Então você que está na sua casa, acabou de ver a vaga postada, por exemplo, no Instagram aqui do IMET, certo? @IMET Cursos Oficial, que a gente está sempre postando oportunidades, e simplesmente olhou para a vaga e nessa vaga já vai ter o e-mail para que você envie o seu currículo. Até aqui não tem nada a ver com seleção. Estamos na etapa de recrutamento. A empresa está buscando currículos externamente a ela, certo? Para abastecer o seu processo seletivo. O nome disso é recrutamento externo. É quando a empresa vai buscar fora dela, fora da empresa, fora dos muros da empresa, candidatos para abastecer o seu processo seletivo. Você se candidatou, Joana se candidatou, Cláudio se candidatou, José da Silva se candidatou, muitas pessoas se candidataram. Na hora que a empresa recebe esses currículos, ela inicia o processo de seleção. A começar por uma triagem desses currículos. Suponha-se que a empresa recebeu 100 currículos. Desses 100, a empresa vai selecionar, primeiro, vai baixar os 100 currículos, vai analisá-los, desses 100 ela vai diminuir para 70, desses 70 ela vai refinar um pouco mais e vai ficar com 40, desses 40 ela vai refinar um pouco mais, vai ficar com 20, desse 20 ela vai refinar um pouco mais, vai ficar com
entre 6 e 8, e esses 6 ou 8, eu vou tocar aqui como se fosse 6, certo? Ela vai convidar para a seleção propriamente dita. Ela vai convidar para uma conversa pessoal, ou seja, a seleção típica, que hoje pode ser online ou como pode ser presencial, certo? Aqui também você vai encontrar, certo, no material aqui, você vai conseguir encontrar também como se comportar, certo, em uma entrevista online. Não deixe de ver, principalmente esse conteúdo que também vai ser muito positivo para você, certo? Então, depois que a empresa recebeu esses currículos, ela fez todo esse funil e ficou com os últimos 6 candidatos, ela convida ele para a entrevista. E aí inicia-se o processo de seleção. Talvez, devido à maneira como o seu currículo está produzido, você não está conseguindo passar pelas etapas do funil. Você está lá entre os 100, você fica lá entre os 70, você fica entre os 40, mas você não sai dos 40 para os 20, ou não sai dos 20 para os 10 ou para os 6. Por que será? Talvez no seu currículo esteja faltando atualização. Talvez o seu currículo esteja faltando, por exemplo, um curso mais atualizado que o último que você fez faz algum tempo. Talvez a maneira que você está descrevendo o seu objetivo não está chamando a atenção do recrutador. Talvez o modelo de currículo que você está utilizando é aquele modelo de currículo arcaico, certo? Que povoam as lan houses do Brasil, que ainda existem. Então, são algumas atualizações, são alguns refinamentos, certo? Que você pode fazer para poder melhorar a questão do seu currículo. Se você quer saber mais sobre isso, certo? Fala com a gente pelo Instagram, certo? @IMETCursosoficial, ou coloca aqui nos comentários que a gente está aqui para ajudar você da melhor maneira possível. Agora eu queria aqui, né, dar uma dica extra para você que está aí no processo seletivo, está querendo compreender um pouco mais sobre recrutamento e seleção, certo? Em síntese, o recrutamento ele pode ser dividido em 3. Recrutamento interno, recrutamento externo e recrutamento misto. Recrutamento interno, a empresa não divulga a vaga fora dos seus muros. Tem uma empresa, tem 100 pessoas trabalhando nessa empresa, surge uma nova vaga, a empresa sai promovendo dentro dela mesma. Tira a Joana, que estava em uma determinada função, e promove ela para outra, e aí faz o que a gente vai chamar do processo seletivo interno. Já o processo seletivo que nós aqui vamos principalmente observar, principalmente a gente que não está trabalhando no momento ou está buscando a recolocação profissional, é o recrutamento externo. Aquele que a gente encontra a vaga, se candidata da melhor maneira possível. E tem o recrutamento misto, onde une os dois. E no processo seletivo, algumas coisas precisam estar bem claras. Cada vez mais, isso é uma dica bônus para você. Cada vez mais as empresas buscam por pessoas criativas, por pessoas inovadoras e por pessoas que gostam de redes sociais. Professor Jardiel gosta de rede social? Sim. Qual é a empresa hoje que não está nas mídias sociais? Será que não é um diferencial você que usa muito bem o Instagram, que usa muito bem o WhatsApp Business, que usa muito bem as redes sociais, botar lá nas suas principais qualidades, sei gerenciar redes sociais, me dou muito bem com tecnologia, sou uma pessoa inovadora, sou uma pessoa criativa? Talvez seja um bom caminho. Bacana? Espero que tenham gostado, certo? Qualquer dúvida, qualquer questão, não deixa de colocar pra gente aqui. Sempre é um prazer estar respondendo vocês. Saudações e abraço forte.